Se você estiver precisando de oração, venha em nome de Jesus. Porque é através da oração que nós vamos alcançar as nossas vitórias no nome de Jesus. É 21 dias. Glória a Deus. Das 7h30 às 8h30. 1 hora. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. O versículo 1. Glória a Deus. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Amém. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Nós não vamos deixar muito tempo, que amanhã Deus fiel. É dia de você ir ao trabalho. Amanhã é o segundo dia da semana. Mas creia, meus irmãos. Creia na palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai nos justificar diante de Deus. Então aqui está uma palavra poderosa. Hoje nós estamos em um culto de domingo com o tema culto da família, e nós estamos agraciados por Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, é quem tem feito grandes promessas diante da nossa vida. E nós fizemos uma leitura para a nossa meditação de um texto que nos fala a respeito de um homem por nome de Mefibosete. A Bíblia vai nos dizer que o nome original dele não era esse. O nome original dele é Merib-Baal, que está escrito na genealogia de Jonatas. Primeiras Crônicas, capítulo 8, e versículo 34, nós vamos encontrar o nome original de Mefibosete. Mas é um nome que está sido esquecido, é um nome que não se lembra mais. A Bíblia vai nos dizer que nesse meio tempo, quando o Israel perdeu o seu rei, quando o rei Saul ele perde a batalha para os filisteus, então a Bíblia vai nos dizer que ali morre ele e a sua família. Então Jonas também acaba morrendo nesta guerra que eles enfrentaram. Mas a cuidadora da criança, quando ela soube uma resposta que vieram até ela, dizendo que o pai da criança e o avô da criança tinha morrido na batalha, então ela saiu correndo, veio uma carruagem e passou por cima dos 2 pés desta criança, ainda com 5 anos de idade, e ela foi embora. Então esta criança
que não tinha ainda esse nome. Esta criança que, quando soube desta vergonha que acompanhava na sua vida, Israel, quando dizia: Israel perdeu a guerra, Israel perdeu a batalha. Então a Bíblia vai nos dizer que nesse momento que vem esta carruagem e passa por cima dos pés desta criança, que esta criança fica aleijado em ambos. Esta criança não teve mais esta cuidadora para cuidar esta criança, mas esta criança, ela foi cuidada na casa de Marquim. Marquim quer dizer aquele que cuidava de pessoas que não tinham um pai, pessoas que não tinham uma mãe, pessoas que estavam sozinhos na terra, pessoas que não tinham uma pessoa para lhe socorrer. Então ele cuidava de todas estas pessoas e levava para sua casa na região de Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar onde tem a chegada e não tem a saída. Lodebar quer dizer aonde eu cheguei e aonde eu não tenho como retornar. Lodebar quer dizer um deserto que estava diante da vida de Mefibosete. Mefibosete quer dizer a vergonha que está diante da sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. E uma coisa é, meus queridos, para ele não tinha mais uma solução. Nesse tempo, ninguém mais ouvia falar, ninguém mais sabia que existiu alguém ainda da casa de Davi, ou perdão, da casa de Saul, para tomar conta do trono, para ser o rei no lugar do reinado daquele que o tinha partido. Então, nesse momento, Davi, agora ele está ocupando o trono, e a Bíblia vai nos dizer que já faz tempo que Davi ele está reinando sobre Israel em Belém. E a Bíblia diz, meus queridos, que Davi já está na segunda unção derramada pelo profeta, a primeira e a segunda pelos anciãos. E Davi está no reino, oh glória. Mas Davi, ele lembra de uma promessa prometida feita a ele e a Jonathan, o teu amigo, para não esquecer da sua família. Não esquece dos meus, porque eu não esquecerei também dos teus. Ainda que está sendo difícil para mim, ainda que está sendo difícil no dia a dia, Davi sabia que todo o tempo Saul queria Davi de todas as formas. Davi sabia que todo o momento que Saul olhava para Davi, dizia: aonde eu chego, as pessoas lembram de Davi. Davi matou 2.000 e Saul matou 1.000. Sempre Davi estava bem parecido diante do meio da sociedade, e Saul criou uma inveja em teu coração e expulsou Davi de perto dele. Mas Davi faz esta aliança com o filho de Saul. Oh, glória ao nome do Senhor, porque os dois eram um amigo bem chegado. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que no correr desse tempo, quando não quer mais saber se ainda existiu alguém da casa de Saul, então agora Davi está em reunião, discutindo a respeito do reino com seus soldados, com pessoas que ali se encontram em seu meio. E Davi traz
traz em memória esta aliança que ele fez a Jonathan, esta aliança que ele fez ao seu amigo, a quem ele amava. E ele pergunta para eles, e disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, oh glória, que ele faça bem por amor de Jonatas. Existe alguém ainda da casa de Saul? Ainda tem alguém de lá, oh glória? O tempo já passou, o tempo que passou, Jonatas não estava mais entre eles, mas estava em memória. O que me chama a atenção, querido, que agora Mefibosete, ele se encontra diante de Lodebar, ele se encontra afastado da cidade. Ninguém sabia aonde estava esse moço, mas Deus não esquece daquele que Deus fez a promessa, aquele que Deus tem feito a promessa. Ainda nós não vemos, ainda nós pensamos que não está tendo saída, mas Deus, o Senhor, ele não esquece dos teus. Deus não esquece daquele que tem uma promessa diante do Senhor, porque o rei, oh glória, ele tem um tempo determinado para abençoar a tua vida. Ele tem um tempo determinado para abençoar o que você tem colocado diante dele. O que nós não pode é desistir e trazendo para esse moço se encontra em Lodebar. Esse moço nem sabia o que estava acontecendo na casa do rei. Para esse moço, ele estava esquecido. Para esse moço, era dali para a sepultura. É daqui que eu estou e é daqui para a sepultura. Aqui não tem mais solução para mim. Aqui não tem mais solução para a minha vida, porque eu vi que o tempo já passou. Agora sou eu e o meu filho que está do meu lado. Tudo aqui agora está difícil. A Bíblia vai nos dizer que tinha um filho dele, por nome de Mica, que estava em sua volta. Então o tempo já passaram. Já não é um tempo de poucos dias, já não é um tempo de poucos meses, já não é um tempo de poucas semanas, não. É um tempo de muito tempo, em tempo, em tempo, e quer dizer muitos anos que passaram, mas Deus não esqueceu. Deus lembra da promessa que Ele tem feita diante da nossa vida. Deus lembra da promessa que Ele te prometeu. É por isso, meu querido, que Davi, ele traz em memória. Davi trazendo em memória. Davi pergunta: por acaso ainda existe alguém aqui em nosso meio da casa de Saul, para que eu possa trazer em memória ao meu amigo por nome de Jonathan, oh glória? E eles começam dizendo: ó rei, aqui entre nós tem um que também serviu o rei Saul, o nome dele é Ziba, ele está entre nós, oh glória. Então Davi manda ir em busca dele, e Davi mandando em busca deste moço, e esse moço veio até Davi, e chegando até Davi, Davi pergunta para ele: existe alguém ainda da casa de Saul, oh glória? E ele disse: sim, meu Senhor, existe sim alguém da casa de Saul, mas porém ele é aleijado em ambos, oh glória, oh meu Senhor. Para ele não tem mais nenhuma solução na vida dele, ele está esquecido, meu Senhor. Mas o rei Davi pergunta: aonde ele se encontra? Aonde ele está, ó rei? Ele se encontra na casa de Marqui, o filho de Amiel. Ele está lá porque Marqui
cuida de pessoas que não tem o seu pai, não tem a sua mãe, Ele não tem uma casa, que Ele leva multidões de pessoas para cuidar destas pessoas, e aonde fica é em Lodebar. Ele se encontra, ó rei, na terra da sequidão, ele se encontra, ó rei, na terra do deserto, rei, ali não tem mais nenhuma saída. Talvez está Mefibosete relembrando, o tempo já passaram e esqueceram de mim, o tempo está indo encaminhando, mais anos se passaram e eu ainda no mesmo lugar. O tempo está passando, tempo após tempo, e eu no mesmo lugar aonde eu me encontro. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? O interessante é que Deus, o Senhor, Ele não desistiu. Deus, o Senhor, Ele está relembrando da aliança que Deus tem na nossa vida, meu querido. É nós não desistir, é nós continuar esperando no Senhor, é nós continuar em busca da promessa do Deus vivo, porque a promessa que o Deus vivo nos prometeu, Ele é fiel para cumprir diante da nossa vida. Ainda nós pensando que não tem jeito, mas a promessa de Deus, com glória, ela vai chegar diante da nossa vida, ela vai chegar diante da promessa que Deus tem prometido. E o que nós temos que fazer é lembrar da promessa de Deus, é não esquecer, é continuar indo em busca do Deus vivo, indo em busca da promessa, indo em busca do milagre, porque cada milagre de Deus na nossa vida nós iremos encontrar, porque poderoso é quem fez a promessa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus não esquece de você. Deus não esquece da promessa que Ele te prometeu. Lodebar quer dizer um lugar que não tem mais uma saída. Lodebar quer dizer um lugar que não vai ter mais uma solução. Ali tudo acabou. Ali não tem mais nenhuma saída para mim. Ali não tem mais nenhuma saída para esse moço. Mas o interessante é que Deus lembrou da promessa. O Rei, o Eterno, é o Senhor, o Rei dos Reis. É o Deus da promessa feita a ti, meu querido. É Ele quem tem o seu nome escrito no livro da vida. É Ele quem tem o teu nome escrito lá no livro da vida. É Ele quem tem a promessa para fazer diante da tua vida. É por isso que Davi traz em memória, se por acaso tem alguém ainda quem ele possa abençoar da casa de Saul. Tem um ainda. Parece que logo no começo de tudo, isso é o plano de Deus, meus irmãos. Se os filisteus encontrassem ele, matavam. Porque naquele tempo, quando eles matavam o primeiro rei, eles matavam todas as pessoas da família para não tomar posse do trono real, da qual tinha o primeiro rei. Então Deus tirou Saul de tempo, porque Deus queria depois abençoar também a vida desse homem por nome de Mefibosete. O tempo passa, mas Deus não esquece da promessa. O tempo passa, mas Deus não esquece do que Ele prometeu à sua vida, do que Ele prometeu à sua casa. E o que nós temos que fazer é sempre dando glória ao nome do Senhor, porque cada momento da nossa vida nós teremos coisas grandes de Deus em nosso meio. Aleluia. Davi manda em busca.
Davi manda preparar uma carruagem e até Lodebar, porque lá em Lodebar ele iria trazer de volta este moço, mas o moço não sabia a resposta que ele poderia ter imediatamente, a resposta que ele poderia ter de muitos dias que ele não tinha ouvido ainda falar sobre ele. Mas o interessante é que ele está isolado. O interessante é que ele está esquecido. Mas o rei lembra. E o rei manda preparar essa carruagem e ir até lá em Lodebar em busca dele. Trazer Mefibosete. Porque trazendo Mefibosete, nós iremos abençoar a vida de Mefibosete. Vai em busca dele. Isso é promessa do meu amigo Jonathan, que será feita diante dele, do seu filho. Então traz esse homem até a mim. E foi até lá em busca desse homem. Chegando lá na casa de Marquim, a Bíblia vai nos dizer que ele não sabia, mas trouxe o moço. O moço nem imaginava o que poderia acontecer, mas o moço chegou até o rei. Quando o moço olhou para o rei, oh glória, o rei olhando para ele, e ele disse: ó meu rei, eu não passo de um cachorro sem dono, oh glória, eu não passo sem um cachorro sem dono, eu estou esquecido. Mas o rei disse: agora tem resposta para você. Agora tem resposta na tua vida. É não desistir, meu querido. Glória a Deus. É continuar buscando em Deus. É continuar crendo em Deus. O versículo 8. Então se inclinou e diz: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como eu estou, rei. Olha como eu estou. E o Senhor tem olhado logo para mim. Mas o interessante, meus queridos, é a promessa que ele fez com o pai desse moço. E trazendo entre nós é a promessa que Deus fez para nós. Às vezes estamos como esse cidadão que não tinha mais nenhum recurso diante dele, segundo ele, mas ainda tinha lembrança do rei perante esta vida, ainda tinha lembrança do rei perante a promessa que foi feita diante deste moço. É crendo que nós alcançamos a nossa vitória no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o rei disse: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar como se fosse um dos meus filhos. Você vai assentar na mesa junto com os meus filhos. Você vai comer o pão a qual eu como e os meus filhos comem. Isso é o Deus poderoso trazendo em memória aquilo que parecia estar esquecido, meus filhos. Glória a Deus. Aquilo que parecia não ter mais uma conexão. Mas é Deus quem fez a promessa. É Deus quem tem a promessa. O que nós temos que ter é uma convicção em Deus, crendo em Deus, buscando em Deus, que nós vamos alcançar a nossa vitória do Deus vivo em nossa vida. Oh glória, como a vida desse moço, Deus trouxe em memória a Davi. É assim também a promessa que Deus tem diante da nossa vida. Nós também iremos assentar na mesa junto com o rei e os nossos irmãos. Glória. Oh glórias. Para concluir, versículo 11.
E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim fará o teu servo, porém Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto morava em casa de Ziba era servo de Mefibosete, ou glória. Aquele que Ziba disse que não tinha mais solução, mas ele teve solução. Aquele que Ziba disse que não tinha mais nenhum recurso, porque tinha pernas ambos aleijados, mas agora Ziba está servindo a Mefibosete. E chama minha atenção, meus irmãos, é não desistir, ainda que esteja difícil, é ir em busca da promessa prometida pelo Deus vivo, é ir em busca da promessa prometida pelo Deus poderoso. E a palavra de Deus é ela quem nos tem a nossa vitória no nome de Jesus. Essa aqui é uma revelação que não faz volta. Essa é uma revelação que ela entra no coração de uma vez. Oh, glória! É a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo. É crendo em Deus, buscando em Deus, que nós encontramos o que Deus tem diante da nossa vida. Então agora Mefibosete não está mais lá em Lodebar. Deus, o Senhor, trouxe ele para perto do rei Davi, em memória do seu pai. É por isso que nós não podemos esquecer do que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes o tempo está passando e nós estamos rotando